vamos então para a nossa segunda aula de acústica. Hoje nós vamos começar falando da intensidade física. Bom, na aula passada a gente comentou sobre a altura do som, né? O que é a altura do som? A altura do som está associada ao volume, quando se abaixa ou aumenta o volume? Não, a altura está associada ao quê? À frequência, tá? Lembra disso? Frequência alta, som alto, som agudo. Frequência baixa, som baixo, som grave. Beleza? Legal. O volume do som, quando você quer deixar o barulho mais intenso, vamos dizer assim, né? Quando você mexe no volume lá do som, você está mexendo aonde? Na intensidade física, tá? O que é a intensidade física? Vamos lembrar, som é uma onda. O que é uma onda? Propriedade geral da onda. Toda onda transporta energia sem transportar o quê? Matéria. Então, a intensidade física é a propriedade das ondas sonoras que está associada à propagação de quê? Da energia, tá? Está associada à energia que o som propaga numa certa unidade ou num intervalo de tempo também por unidade de área. Então, a ideia da intensidade física é isso aqui, ó. É a energia que está se propagando por unidade de tempo e por unidade de área. Bom, essa fórmula não é muito comum você trabalhar com ela. O que a gente mais trabalha na intensidade física é essa aqui, ó, tá? Que é a mesma coisa, né? O que é energia pelo tempo? Energia pelo tempo é o quê? Potência. Então a gente trabalha a intensidade física muito mais nesse formato aqui, ó, que é a potência pelo tempo. Mas não deixa de ser isso. Não deixa de ser propagação de energia. Tudo bem? Então, o que significa, professor, essa intensidade física? Cara, literalmente é o barulho, tá? Se, por exemplo, apesar de a gente estar, nossa comunicação neste exato momento é por intermédio de aparelhos eletrônicos, mas se eu aumentar um pouco o som da minha voz aqui, ó, você percebe que eu aumentei um pouco, eu tornei a intensidade física que eu estou emitindo para você, ela aumentou, tá? Por quê? Porque eu aumentei um pouco a potência da minha emissão. Tudo bem? Bom, qual é o formato de uma onda sonora, gente? Para onde o som se propaga? Se eu falar aqui, eu vou falar só com o pessoal que está aqui do lado da sala? Se eu falar assim, eu vou falar só com o pessoal que está aqui? Não, tá? Então, o som, ele se propaga para onde? Tridimensionalmente. Então, se você pudesse, se eu te perguntasse, qual é o formato de uma onda sonora? O formato dela, se é tridimensional e ela sai para todos os lados ao mesmo tempo, o formato dela é o quê? É uma esfera, né? Então, se eu pensar aqui, ó, se a intensidade é a potência sobre a área, que área é essa, gente? É a área de uma esfera. Qual que é a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Aí, esse lance da intensidade, cara, isso em sala de aula é muito bom para a gente discutir. Por quê? Na sala de aula eu faço um experimento. Eu chego ali na mesa, né, que eu geralmente tenho ali na sala, ponho um livro e bato um objeto assim, uma tampa de caneta, alguma coisa na mesa, escondido dos alunos, e falo assim, silêncio total, desliga até o ar-condicionado para ficar o máximo de silêncio possível. Aí fala assim, quem ouvir, levanta a mão. Aí eu vou lá, bato, todo mundo bate forte assim, todo mundo escuta. Aí depois eu baixo a mão, aí eu vou lá e, ó. Aí só alguns escutam, tipo assim, do meio da sala pra frente. Depois eu vou lá e faço assim, ó. Bem baixinho. E aí só aqueles que estão bem próximos de mim escutam. E aí eu falo pra eles, né? Por que só esse pessoal daqui escutou? Porque a intensidade física que a hora que eu bato aqui, ó, eu criei um abalo sônico, eu vou criar esse som. Esse som vai embora para o infinito, vamos dizer assim. Só que lá no fundo da sala, a quantidade de energia
a quantidade de energia por unidade de área que está chegando ali no tímpano da pessoa, está tão pouquinha que ela não sensibiliza mais o tímpano da pessoa. Então a pessoa não consegue me ouvir. Ou outras vezes, né, eu também na sala de aula, aqui não vai dar para eu fazer isso, né? Eu ainda brinco com os meninos, eu vou lá e vou lá pertinho da pessoa, assim, vou lá no fundo da sala, né, alguém que está lá no fundo da sala, aí eu chego pertinho da pessoa e começo a falar, falo assim, ó, preste atenção no que eu estou falando, eu não estou mudando o meu tom de voz. Aí eu vou saindo, eu vou afastando da pessoa, né? Quando eu chego lá do outro lado, assim, da sala, né, na diagonal oposta da pessoa, eu começo a gesticular a boca, eu falo assim, perceba que eu não estou. Eu só me afastei de você. Eu vou e faço a voz sumir, né? Para dar a impressão, uma brincadeira, né? De que quando eu estou tão longe, ela até consegue ver eu gesticular a minha boca, mas não recebe mais o som, tá? Gente, e por que que isso acontece? Isso acontece porque existe uma intensidade física mínima que é capaz de sensibilizar o nosso aparelho auditivo. Menor que essa intensidade, o nosso aparelho auditivo não consegue detectar sons. E esta intensidade mínima que sensibiliza o aparelho auditivo humano é chamada de limiar de audibilidade. E quanto vale esse limiar de audibilidade? Ele vale 10 elevado a menos 12. 10 elevado a menos 12 o que, professor? Watts, que é a potência, por o que? Metro quadrado. Essa aqui, ó, é a menor intensidade física. Você pode fazer isso aí agora, tá? Se você quiser dar um pause aí no seu celular, no seu computador, pega um objeto qualquer e dá uma batidinha na mesa. Pô, você vai ouvir. Deixa o ambiente mais silencioso possível. Depois bate mais devagar. E vai batendo cada vez, tenta encostar cada vez mais devagar. Você vai ver que vai chegar uma hora que você não escuta mais. Aquele mínimo que você está escutando, você chegou aonde? No limiar de audibilidade. Passou disso, você não escuta mais. Tudo bem? Então tá aí, né? Esse é o limiar de audibilidade. E outra, existe também o chamado limiar da dor. O que é o limiar da dor? Limiar da dor é uma intensidade tão grande que a partir dela você começa literalmente a sentir o que? Dor, aquele desconforto de dor no ouvido, tá? E este limiar da dor é 1 watt por metro quadrado. Beleza? Tem esse valor. Só como é que descobrir? Isso é experimental? Sim, isso é experimental. Tá bom? Bom, aí agora talvez você esteja perguntando assim, mas professor, esse negócio de barulho, ele não é medido em decibéis? Ah, sim, ele é medido em decibéis pelo nosso aparelho auditivo humano. E isso é uma outra propriedade das ondas sonoras, né? Na verdade, essa propriedade é chamada de nível sonoro, que é como o nosso aparelho auditivo detecta o som. Vamos falar dele agora, tá? Vamos lá. Ok, galera, vamos lá então. Nível sonoro, também chamado de intensidade auditiva. O que é isso? É como o nosso aparelho percebe, o aparelho auditivo humano, né? Percebe a intensidade física. E a forma com que a gente percebe a intensidade física, ela não é linear, ela é o quê? Logarítmica, tá? Então, o nível sonoro, né, ou intensidade auditiva, ele é calculado por esta equação aqui, ó. Originalmente ele era calculado, a forma correta, né, seria 100 o 10, né, seria log de i sobre 0. Só que quando você calculava o log de i sobre 0, para os mais variados sons que a gente ouve normalmente, né, você chegava no valor deste beta, você chegava lá, o beta vale 2, o beta vale 4, o beta vale 5, e eu não sei por que cargas d'água, de certo alguém, né, eu não sei te falar por quê, alguém achou que esses números eram pequenos para expressar o barulho. Como é que a gente faz para aumentar esse número
sem mudar o jeito correto de se calcular, né? Multiplicaram por 10 para fazer o quê? Para trabalhar com a unidade menor, né? Uma unidade são quantos décimos? 10. Duas unidades são quantos décimos? 20 e por aí vai. Então, colocaram esse 10 para trabalhar com a unidade menor dessa grandeza beta. Essa grandeza beta, originalmente, ela é medida em B maiúsculo. Esse B maiúsculo vem de Bell, homenagem a Alexander Graham Bell, o inventor do microfone e principalmente de quem? Do telefone, ok? Um escocês naturalizado norte-americano, que viveu ali entre 1850 até 1920, 20 e poucos por aí, tudo bem? Então, essa unidade aqui, ó, do beta, a gente trata ela em decibel. O decibel é por causa do 10, ó, porque aí a gente decimalizou a unidade Bell. Tudo bem? Bom, professor, e como que eu calculo isso? Lembrando, tá? O I é a intensidade física que está chegando no aparelho auditivo humano ou no equipamento que você tem. Por exemplo, você pode ir no seu aparelho celular mesmo, vai na sua loja de aplicativos aí e baixa um decibelímetro. Tem vários, tudo de graça, você pode baixar lá. E aí você pode medir. Tem uns que tem gráfico, alguns eu tenho no meu celular, alguns que mostram uma escala, uma tabela, qual for o valor máximo. Tá? Então, você baixa lá. Quem é o I? O I é a intensidade física que está chegando no aparelho, seja o seu celular, seja no seu ouvido. E o I0 é o que a gente acabou de falar, que é o limiar de audibilidade. Então, por exemplo, eu posso calcular aqui algumas intensidades físicas. Se eu mudar o tom da minha voz, falar assim, oi galera! Né? Essa intensidade que eu emiti aqui, se a gente tivesse, talvez você não, porque tudo está passando por equipamentos eletrônicos, mas se você tivesse presencial comigo, e esse grito que eu dei aqui, ele deve ter batido aí próximo de 80 decibéis. Né? Então, se eu te pedisse, né, como tem vários exercícios, qual a intensidade física para um nível sonoro de 80 decibéis? Você vai jogar na fórmula. Aí é tabuada de matemática, tá? Então você vem aqui, ó, o nível sonoro é 80, 10 log de I sobre 0. Tá? Aqui eu posso cancelar esse zero com esse, fica 8. Aí você aplica a propriedade logaritmo. Se eu não te falei a base, é porque está implícito que a base do logaritmo é quanto, gente? 10. Então você vem aqui, ó, propriedade da definição do logaritmo. 8 igual a log, né? Aqui é 10. Ó. 10 elevado a 8 é igual a I sobre 0. Jogo o I0 multiplicando aqui, ó. Então o I vai ser igual a I0 vezes 10 elevado a 8. Só que o I0 a gente acabou de ver quanto? 10 a menos 12. Então quanto que dá a intensidade física para que um som tenha 80 decibéis? Ela vale 10 a menos 4. Vale lembrar que você pode fazer o experimento. Você liga um som aí na sua casa, um ruído, uma televisão, qualquer coisa. E chega ali, chega o seu decibelímetro, 80 decibéis. É óbvio que se você afastar, ele vai marcar um valor menor, porque a intensidade física, ela varia o quê? Com a distância. Aí você me pergunta, mas professor, e aquela regra de fiscalização, o código de posturas que existe em cada cidade tem o seu? Né? Tipo assim, até 8 horas da noite é permitido barulho de tantos decibéis. A partir das 10 da noite tem que cair para tantos decibéis, senão o Instituto de Fiscalização da cidade vai lá e multa, né? Bares, boates, residências, né? Por causa de festa e tal. Então esses limites, eu não sei te dizer quanto vale, né? Nem aqui da minha cidade, que é Goiânia, eu sei te dizer os valores, mas por exemplo, deve existir uma regra lá no código de posturas. Por exemplo, eu estou diante aqui de uma casa e um vizinho reclamou de uma festa que está fazendo muito barulho. O
que eu faço? Eu que sou o fiscal, deve ter uma posição na rua, talvez ali no meio-fio, ele tem que chegar e ver ali no meio-fio, não pode passar, a partir de 10 horas da noite, não pode passar de 80 decibéis. Aí ele vai lá e mede, se der maior que isso, ele chama um morador e faz uma autuação, uma multa, alguma coisa assim. Tá? Esse seria o mundo ideal, né, gente? A gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, isso não acontece, acho que em lugar nenhum, tá bom? Mas então, é isso, ó, esse decibelímetro, ele o barulho, né, a intensidade do barulho e o nível sonoro, ele não é absoluto, ele depende da distância com que você mede, tá? Você pode fazer o experimento aí na sua casa. Você faz melhor, liga a televisão no volume e afaste-se o máximo dela possível e liga o decibelímetro. E aí você vai chegando próximo, ou uma caixa de som, né? E você vai aproximando, você vai ver que a hora que você for aproximando, o decibelímetro vai aumentar a intensidade. Beleza? Professor, qual é o nível sonoro do limiar da dor? A partir de quantos decibéis eu começo a sentir dor no ouvido? Sim, joga aqui na fórmula de novo. Vamos lá. Beta é 10, né? 10, cadê a fórmula? Está aqui. 10 log de... Qual é o limiar da dor, gente? É 1, ó. 1 sobre o I0. Quanto que é o I0? 10 a menos 12. O que eu faço aqui, ó? Esse 10 a menos 12 sobe, fica 10 elevado a 12. Propriedade de logaritmo. Esse 10 pode passar multiplicando 12 aqui, ó. Então, o beta fica igual a quanto? Log de 10 elevado a 120. Bom, aí você aplica a propriedade, ó. Se aqui é 10, ó, 10 elevado a beta igual a 120. Então, a base é igual, então beta é quanto? 120 decibéis. Então, a partir de 120 decibéis, você começa a sentir o quê? Dor. Professor, até quando que pode ser um barulho? Cara, pode ser um barulho que estoura a sua cabeça. Né? Não estou falando de estourar só o tipo, pode estourar o seu cérebro. O barulho pode explodir uma cabeça, dependendo da intensidade desse barulho, sim. Então, eu estou te falando que começa a sentir o quê? Dor. Né? Uma explosão nuclear, explodiu uma bomba nuclear, você está a 10, 15, 20 metros dela. Com certeza o número de decibéis ali, não sei nem te dizer quanto que seria isso, mas seria um valor absurdo, tá? O barulho produzido por isso, tá certo? Então, show, né? Por isso que é perigoso, né? Às vezes você vai para um show, um mega show, que existem vários aí pelo Brasil, e a pessoa fica ali pertinho das caixas, né, de alto-falante lá, e ela sai dali com dor de cabeça, sai com dor no ouvido e tudo. Por quê? Porque fica exposto. DJs, né, controladores de voo, todos, aquele cara que trabalha na britadeira lá na rua, quebrando o asfalto para fazer alguma coisa, você pode olhar que todos usam proteção auricular. O próprio DJ usa aquele fone, não é só para ele controlar o som, é para ele silenciar um pouco mais e ouvir até um pouco mais baixo o som, dependendo da festa que ele está comandando ali, tá? Para quê? Porque para você que está lá na festa, você não vai em festa 4, 5 vezes por semana, né? Bom, espero que não, né? Ou não, né? Você faz a sua vida o que você quiser. Mas para ele aquilo é um trabalho. E ele não pode danificar o aparelho auditivo dele, ele vive daquilo. Então ele tem que ouvir o som sempre um pouco mais baixo do que o pessoal da festa. Porque senão, ele fazendo isso prolongado, ele vai danificar o aparelho dele. Certinho? Professor, e o limiar de audibilidade? A partir de quando que a gente escuta um som? Faz a conta, né? 10 log de I0 sobre 0, né? Que é o limiar de audibilidade. Bom, um número por ele mesmo é quanto, gente? É 1. Pega o 10 e multiplica lá, ó. Beta, 10, log de 1 elevado a 10, tá? Quanto que é 1 elevado a 10? É 1. Ah, então aplica a propriedade logarítmica. Ó. Aqui eu estou demonstrando, né? Sem querer, querendo log de 1. Então, passa para cá, ó. 10 elevado a beta igual a 1. Que número, que potência de 10 elevado a quanto que dá 1? 10 elevado a 0. Então o beta é quanto? 0. Tá? Então quer dizer, qual o limiar de audibilidade? 0 decibéis.
Ah, a partir de 1 decibéis é que você já escuta. Só que a gente define, então, limiar de audibilidade como sendo 0. Beleza? Galera, tá aí então, tá? Nossa aula de intensidade física e nível sonoro. Muito importante, costuma cair essas questões disso aí. Tudo bem? Então tá encerrada essa nossa segunda aula de acústica, tá? Bons estudos para vocês e tchau, tchau!